Fala galera, e estamos começando aqui mais um episódio do Na Oficina. E hoje o nosso convidado é um cara que já tinha paixão pelos carros desde pequeno, mas de um tempo para cá ele tornou a paixão o negócio. Miro Relíquias, meu amigo Miro, seja bem-vindo. Obrigado. Vamos falar de ferrugem na veia. Hã? De antigos, né? Carro velho, né? Que Hã? nem todo mundo fala, né? Vamos falar de carro velho, vamos falar de carro novo, vamos falar de carro. Esse podcast aqui é para falar de carro. E aí, o cara que conciliou a paixão com o negócio. Fala aí, Virou, né? Miro. Virou sem querer, né? É, Acabou virando. eu sabia que você era representante comercial de equipamento médico, médico Isso. odontológico. Laser, equipamento de ozônio. E aí você me fala que já teve no ramo de carros, na GM, e aí agora nos antigos. Conta essa história pra nós aí, cara. Eu gosto de carro desde criança, né? Desde menino. Então, com 12, 13 anos, via Gol GTI, Golf GTI, Golf GTI, Cadete SI, Década de Passat 90, Miro. Pointer, né? Que meus primos tinham, né? Os mais velhos. Então eu ficava, olhava, eu ficava doido, né? Imagina, aqueles carros esportivos, que só tinha esses carros, né? Nessa É isso que eu época ia falar, era. até porque nessa época não Não, tinha o não tinha acesso opção, igual tem hoje, não, né? não. Então, e quem tinha era, Era os era os fera. boy, Eu né? tenho, eu Era. tenho essa mesma lembrança, Miro. E eu era menino, né? Então não tinha nem idade, nem condição de ter. E eu falava, poxa, um dia eu vou realizar todos os meus sonhos. Ô, Miro, e hoje, cara, e hoje para ter esses carros, isso é bem mais caro do que era antigamente. Tá ali, viu? O cara que quer realizar esse sonho hoje era muito. Na época, eu acho que era muito mais fácil comprar do que hoje. Tá cada dia mais difícil e cada dia aumentando mais. Hoje, um antigo de alto nível hoje se gasta no valor de um carro importado bom hoje. Ô, Miro, aproveitando esse gancho do que você tá falando, você teve em Lindóia É o agora, segundo ano consecutivo. agora há pouco tempo, né? Teve o evento em Lindóia. E eu, todas as vezes que eu fui em Lindóia, principalmente nos 2 últimos anos, a gente vê que o valor do carro antigo, né, principalmente dessa década de 90, explodiu, estratosférico. O que você fala disso? Eu vejo algumas coisas lá que estão fora da realidade. Eu, Outras, o que eu analiso aí, Felipe, vai do carro. São carros específicos, né? Então, e como a F250, que hoje explodiu, há pouco tempo atrás você comprava por 70, 60 mil uma F250. Hoje, você comprar uma F250 no padrão é 250, 300 300 pau. mil. Então, e principalmente o GTI, porque o GTI era o ápice, né? Ou no final dos anos 80, do comecinho dos anos 90, o GTI Foi um ícone, foi o né? ícone, né? O ápice até hoje. Então, quem não sonhou, era como se fosse uma Ferrari na época mesmo. Então se comparava praticamente a esse nível, que não existia carro, né? E é E, o é- primeiro injetado, e era o esportivo da juventude, né? é o ronco, injetado, andava, era o carro que tinha uma potência legal. Então, para a época, Marcou muito. marcou muito. Então, e é um carro que está cada dia mais em extinção. É um carro que você não acha mais com facilidade. É um carro que, para restaurar hoje, ficou muito caro. Então, você vê hoje um Bynene, Quadrados Power, onde eu fiz agora recente um GTI meu, que é um GTI que eu tenho, que eu não. Esse aí eu falo que é imendável. Último dono. É, último dono. Aí eu brinco, até que o Pix o separe, mas eu não abro mão dele, não. É um carro que. E aquele carro também que não pode falar pra mulher quanto custou, né? Mas Ah, ela tem ideia, viu? tem Ela foi para ideia. Águas de Lindóia comigo que ela queria que eu vendesse todos e parasse com isso, mas não consigo parar. Mas eu prometi para ela diminuir, pelo menos, né? Então, mas é um carro que. Esse GTI sim específico, eu fiz na Quadrados Power. Tá. Então, é caro. Eu gastei por volta de quase 100 mil reais, né, nesse carro e não fiz pintura, tá? Eu fiz só a parte de interna, fiz toda a parte de bancos, teto, a parte de mecânica, a parte de assoalho. Então, eu fiz o carro assim, ficou impecável esse carro. E a pintura ainda fiz os apliques, né, novamente, pintei cofre, pintei a parte de cima do capô. E o carro, quem olha o carro assim
fala, meu, que carro maravilhoso, lindo. E é caro. Você, hoje, e mesmo sendo caro para fazer, você vê o Biden parece que é 2 anos de fila de espera. O Quadrados Power também é mais de 1 ano de fila de espera. Então, e peças hoje em dia, Tá difícil. você vê o próprio Biden hoje fabrica, né? Ele conseguiu moldar e fazer igual vinha de fábrica muitas peças que não acha mais. Então, e quando acha, o preço é surreal. Hoje, para fazer um carro hoje, um GTI, você pode colocar aí no mínimo aí de 350 mil reais no mínimo para você fazer hoje um GTI. O Danny tem participado de alguns podcasts, né? A gente já viu entrevista dele em podcast e ele falando lá. Tanto é que perguntaram qual seria o GTI Suprassumo e ele fala do É o preto, preto né? universal, o último, fase 2. Ele fala desse carro, assim como fala dos outros, né? Perguntaram para ele qual seria o Santo Graal, né? E aí ele falou do GTI preto. E aí o Danny virou uma referência no Sim, sim. quadrado, eu acho que no Brasil inteiro não tem para ele, né? Tem muitos É, aparecendo hoje, né? Tem o próprio Quadrados Quadros Power Power. que eu Eu tenho vejo. um amigo também que manja muito de GTI, que é o Júnior da BJG. Ele é especializado também em GTIs, GTS, só faz esse tipo de carro. Então, é de São Paulo, ele tá começando agora, mas manja muito esse menino, muito bacana. Vem aparecendo bastante gente hoje fazendo e aprendendo a especializar nesses modelos, né? O que eu falo é assim, né, Miro? O mercado que os caras estão também é muito específico. E assim, o trabalho, o pessoal fala assim, ah, mas é igual. Não é igual, cara. Porque assim, é diferente de uma oficina igual a minha, que tá focada em carro de linha, Carros novos. entendeu? Peça fácil, trocou, vamos dizer, aquele serviço rápido. Uma restauração dessa aí, eu não sei dizer quanto tempo o Dene pede. Eu acho que é em torno É mais de 1 ano. mais de É um 1 ano e ano. meio aí, fácil. E aí você pega todo o valor que ele cobrou lá, dividir por 12, que é o que ele vai trabalhar no carro. Então, É assim, mais ou menos o que você ganharia fazendo vários carros você tá entendendo? De do ano, linha. de linha. Exatamente, exatamente. Ele é focado E é um nisso. trabalho diferenciado. Então, Totalmente. Cara, principalmente GTI. O GTI tem muitos componentes, só o GTI tem. Muitos, não é poucos. Por exemplo, poucas pessoas sabem, eu descobri há pouco tempo. O farol dele, todos os gols é Arteb, só o GT SBR. Sabia disso? caramba. É. Esse pessoal, o DN, o Quadrados Power que você disse, muitos outros que tem no Brasil aí, como os caras são especialistas, eles têm um conhecimento de alguns detalhes, né? De alguns não, o Sim. DN eu acho que tem conhecimento de todos os detalhes, né? Ele É, era funcionário da Fox, se eu não me engano. eu acho que da GM, pela história Da do GM? DN, ele foi funcionário da GM e Eu não, depois não, ele... não sei É bem, que na mas era verdade funcionário de alguma que montadora. quando ele começou, né, ele começou, acho que, né, fazendo os GTs lá para aquele grupo de, acho que é Curitiba, que é o Fernando Almeida, Fábio Sim, Almeida sim. lá, Foi onde ele deu, foi onde aonde... tem o encontro todo ano, né? Isso, exatamente. Aí ele fez vários carros pro cara lá e virou o que virou, isso explodiu no Brasil inteiro aí, restaurando GTI. E, cara, eu já vi, né, serviço do Dene de perto, cara, É é excepcional. melhor que zero. É excepcional. Pra você ter uma ideia que ele foi convidado para levar um GTI no salão, que a Volkswagen convidou ele, né, para levar um GTI no salão. Ele superou o padrão de fábrica, porque naquela época dos anos 90, Não tinha tanta tecnologia como tem hoje, não, né? e não tinha assim, vamos dizer, o O padrão de nível de acabamento, o nível qualidade. não era igual É. era hoje, né? E assim, a gente tá falando aí de verniz que usa e o verniz que usava na época na montadora. Meu, Melhorou muito, não né? tem nada a ver. E assim, uma coisa que a gente já falou aqui, um carro que ele fez que tava em São Paulo, Interlagos Festival, que é o elétrico, e aí os críticos da Meteram o pau internet, ele lá por mandam causa meter o pau no da calafetamentinho do calafetamento, paralama. E o aí, e macarrãozinho. aí ele, cara, eu achei aquilo sensacional, cara. Ele colocou 15 carros lá e falou assim: então vem comigo aqui, vamos mostrar. Esse não é restaurado, esse não é restaurado, esse não é restaurado, esse eu fiz, esse eu fiz, esse eu fiz. E aí mostrou os padrões de acabamento. Não tinha padrão, cara. E aí, se você pegar os calafetamentos feitos a pincel dessa época, isso a gente vê pela oficina, cara, era feito no pincel horrível, grosseiro, mal feito,
Então, assim, aí você pega os especialistas, eu falo assim, são os especialistas de teclado, né? O cara, o Gol foi restaurado pelo Biden e um lado tá diferente do outro. Cara, ou o Aquele que nível, se diz que entende, né? ou o nível de restauração dos carros do cara, e o cara quer criticar. Eu falo assim, eu sempre falo isso, o cara quando quer criticar, principalmente o trabalho de outra pessoa, ele tem que ser melhor, tem que se superar. E mesmo assim, ainda eu tenho dedos para, né, para falar do trabalho de outro, né? Mas, meu, todos os carros que eu tive a oportunidade de ver do Danny é irretocável, cara. É um trabalho Mas, mas, fora da mas caixa, hoje quem quer fazer é caro, Felipe. É com caro. Eu certeza. peguei agora recente um carro com parte de pagamento no negócio. A pessoa que fez o carro gastou, inacreditável, 700, mais de 700 mil reais num Maverick. Ele levou esse carro nos melhores lugares do Brasil para poder restaurar. Então, por exemplo, a parte mecânica, boa parte da restauração foi feita na MHP, em Cascavel, um dos maiores preparadores de V8 do Brasil. O carro é aspirado com 400 cavalos. Caramba, Ele é cara. todo forjado, tudo peças vindo Da gringa. da gringa. É um carro que muitos componentes na V8 Performance. E eu tenho tudo. Eu tenho toda a descrição do que foi feito, Do que foi feito no orçamentos, carro. as ordens de serviços. E para mim, como veio para negócio, né? Eu fiquei andando aqui em São Carlos fazendo um sucesso, né? Dando uma volta. Esses dias parei no posto Jatão para tomar um café, parei com uma Maverick que tinha um Corvette igual do antes do Dick, desses novos, né? Do lado, adivinha onde todo mundo foi ver? O O Maverick. Mavecão. Ele é coisa de. É um carro para guardar dentro de casa. Para você deixar ali do lado da sala. E tão espetacular que esse carro. Eu tenho certeza que é um dos aspirados mais bonitos e completos hoje, né? Para quem quer fazer um carro com performance, com acabamento de primeira, com tudo feito sabe, Nos no mínimos detalhe. detalhes. Então foi gasto mais 600 mil. Então, eu anunciei o carro a meio milhão. Até aceito proposta, viu, gente? Quem quiser. Não peguei no negócio, tem uma margem aí, a gente negocia. Mas o carro, a turma começa a falar, a criticar. Meio milhão, compro um carro tal. Meio milhão, eu compro uma Porsche. Falei, mas para quem quer e sonhou de ter um carro desse Gasta mais para e quer fazer. um carro pronto, Ó, eu, e é um carro que a pessoa com quem eu comprei, ele não curte carro, ele fez por desafio pessoal. eu falo para uma galera. E acredita, não andou 1.000 quilômetros com o carro depois de pronto. Quem ainda Caramba, brincou cara. um pouquinho aí aqui na Foi cidade, você. fui eu. Eu chamei alguns amigos para andar, falando, vem cá, vem. Meu, é um carro que arrepia. Você vê o ronco, é um V8 com tudo que dá. Sabe? Eu acho que Aspirado. aspiradão, com tudo não é injetado, com tudo que dá. O carro é um espetáculo. Aí você pega um carro desse hoje para fazer, o cara vai gastar uns 800, 900 mil, não é mais 700. Eu falo assim, ó, um pouco antes da pandemia, eu tenho um exemplo clássico do que dessa história que você está dizendo e eu estando no meio. Eu tinha uma C10. Mas você tem uns carros que você me mostrou esses dias atrás lá também, que você Eu, também aproveita a oportunidade, né? eu tenho uma C10. Eu tinha uma C10 72 que eu comprei para fazer. E na época, justamente por não ser o foco da minha oficina, eu falei, eu vou pagar para alguém fazer. E aí comecei a procurar oficinas que eram especialistas em C10, porque eu queria ter a C10. Com nível hard. Altíssimo, exatamente. E aí, na época, vamos dizer assim, o valor que ficava para eu fazer a C10 compensava eu comprar uma pronta. Que você não tem que esperar 2, 3 anos para o carro ficar pronto, que é média, para você Não, fazer no mínimo detalhes, é isso. e assim, e aí é o que eu falo, A dor de dor de cabeça, você cabeça. entendeu? E aí, assim, e aí eu falo essa história para um monte de gente e às vezes tem amigos, até clientes da oficina que vêm falar para mim: ah, tô com vontade de comprar tal carro para fazer. Eu falo, cara, se não é um carro que marca, que vamos dizer assim, que você tem um apego, Emocional, emocional que com o foi do carro, pai, que foi do vai avô, vai atrás de um esquece. pronto. Eu falo isso para todo mundo. É a mesma coisa quando o cara fala de um GTI para mim, GTI, GTS, né?
Ô, mas puta, eu vou pagar 300 pau num carro desse. Vai fazer pra Cara, ver. se você for fazer no nível que é, Por vai, 300 não vai ficar bom ainda, não vai vai ficar. É ficar verdade. mais caro. Não, Não vai adianta. ter que gastar tudo E, ou ir nos caras especialistas. e foi o que você falou. Vai ficar 2, 3 anos para fazer o carro. Você vai se aborrecer. Você vai ter que correr atrás. Você Você sabe o vai que ter que. acontece com muita gente, Felipe? A pessoa acaba perdendo, desculpa o palavreado, mas o tesão do negócio, sabe? Acaba porque fica tanta dor de cabeça, tanto que você gasta, e o carro, sabe, tanta Quantos demora, que quando projetos fica a gente. pronto você perde aquela. Quantos projetos você vê abandonado que o cara começa e para? Porque aí, às vezes, assim, aí nessa trajetória ele cai na mão de alguns profissionais que Ruins, não são. Às vezes eu não vou nem usar ruins, mas assim, ó, que nem, por exemplo, tem muita oficina de funilaria e pintura no Brasil inteiro, mas não é o foco do cara. Aí o cara fala, não, eu pego, eu faço. Aí o cara começa a fazer, aí começa a aparecer, aí, vamos dizer, o que ele cobrou, ele já vê que não tá é, levando. que tá tomando prejuízo, Fumo. e aí o cara desanima também. E aí não entrega, ou não dá, não entrega E, no e, a- prazo, e não aí, e faz. aí aquela história que todos nós conhecemos no Brasil inteiro. Você vê um carro lá parado no fundo da oficina, faz 2, 3 anos que tá lá, E não acaba e nunca. não acaba nunca, e aí o dono do carro vai se irritando, vai se enchendo, e aí foi o que você falou, o cara perde o tesão no negócio. Sim, quando o carro fica pronto, você teve tanta E, dor de cabeça e encheção de saco com o carro e aí que você perde o brilho do E negócio. aí, voltando nessa E10, o que eu tinha pago dela, ela veio do sul. Eu pus numa cegonha lá do sul, desceu em São Paulo, de São Paulo de guincho aqui. Cara, vou fazer, vou fazer, vou fazer. Aí veio a pandemia. Eu tinha um funileiro muito bom que ia fazer ela, e aí a gente acabou perdendo ele. E eu desanimei do projeto, de fazer. Eu falei, você quer saber de uma coisa? Se eu não achar alguém que faça, eu vou vender. E aí veio a pandemia, precisei de grana. Eu acabei vendendo para um médico lá em Maceió, ela montou na cegonha de novo. Voltou. Do E sul foi pro Nordeste. você vê, cara, que loucura. Às vezes eu paro para É, pensar nisso e falo mas assim, mas cara, o ramo de antigo é assim, veio sabia? do sul, veio pro interior de São Paulo foi pro Nordeste. E aí, uns tempos atrás, agora, 2 anos atrás, eu vi ela anunciada de novo, do mesmo jeito que tava. O cara não mexeu, o cara andou. Ela não era ruim, ela não era feia, mas ela, no que eu queria, precisava fazer. Mas para muita gente, se olhava de longe, muita gente falava: "Meu, você é louco, não precisa fazer nada nessa caminhonete." Mas porque eu queria, ela não servia. Ela era bem íntegra, mas precisava de uma restauração. E aí é o que eu falo, na época, em grana da época, falar em dinheiro da época, uma C10 linda, maravilhosa, era 100 pau, 120. Vai ver hoje. Eu acho que ainda se Você- bobear com 120, mas pronta, você fala? 130 compra pronta, 150. Eu tenho Ela ainda, mais. ela não tem ainda esse valor, não é? Tem muito, a C10 no sul tem muita, né, restaurada andando. Então, assim, se você procurar aí nos marketplaces da vida, Ainda acho. nos classificados especialistas em antigo, você vai achar aí nessa faixa aí de 100 a 150 mercadoria boa, vamos dizer assim, que satisfaz. Eu que te falo, quanto que gasta para fazer uma C10 hoje? Primeiro que para você comprar uma Caco é 30, 40 pau. Mas vai gastar muito mais. Então, o que eu tô te dizendo, você vai comprar um Caco por 30, com 70, vamos pôr mais 100 para você consegue fazer com 100? Não faz. Entre fazer mecânica, tapeçaria, Um GTI hoje, bem restaurado, no nível bacana, hoje é mais de 200. Hoje, se você achar por menos de 200, pode ter certeza que não é um e GTI aí é o que eu padrão. falo, pra você comprar um que vamos dizer assim, ó, que seja fazer todos eles vão precisar fazer. Mas você comprar um que é íntegro, que tenha, vamos dizer lá, seus 60, 70% de originalidade. A gente cai, sobe a régua. Quanto gasta só para comprar? Aí se você pegar hoje um carro desse bem íntegro, mas que nunca teve nada de retoques, porrada, carro acima da média hoje, principalmente GTI, é carro para praticamente 250, 300 mil. Entendeu? Você não, eu tive agora em Poços de Caldas, esse final de O evento que semana, teve lá, né?
E tinha poucos lá mais antigos, né? Mais carros dos anos 50, 60, 70. E tinha poucos carros dos anos, final dos anos 80, 90. E tinha um rapaz aqui numa cidade, até não é tão longe daqui, eu não lembro o nome agora. Ele tinha um GTS íntegro, 100% original, de pintura, de tudo. O carro realmente foi espetacular, fora de série. Ele falou, Miro, eu já tive 250 mil nesse Não GTS, eu não vende. vendi. E eu não vendi, porque se eu for atrás hoje, eu não acho. Não compra outro E eu igual. vou me arrepender. Ô, Miro, Então, e assim, você estando no meio, eu vou te fazer outra pergunta que eu tive essa impressão e que quero saber a tua opinião. Você acha que esses carros da década de 90, principalmente, valorizaram mais a procura do que você está falando? Porque assim, ó, a nossa geração, o antigo pra gente era isso aí, 60, 70. sim, E aí eu lembro agora, há 15, 20 anos atrás, em encontro, só via. Opala, Não, não, mas carro mais antigo. Gordini, Fu- Bel Air, é só esses carros. E Os aí carros você acha que a característica do Carmanguia. mercado está indo para essa vertente dos anos 90 por causa da nossa geração, que era exatamente É, como você começou esse podcast. Era o eles, sonho que a gente eles tinha chamam a de. geração de ouro, né? Eles chamam a nossa. Existe até uma reportagem que fala que é a geração de ouro, a nossa geração. Eu vou fazer agora, faço agora dia 14 e 46 anos. Então, Eu tenho 45. é a geração que é dos 40, 35 a 50 anos, que é, o que acontece? Nós estamos, a maioria da turma da nossa idade, chegamos num estágio da vida que a gente já estamos conquistando, já estamos estabilizados, uma grande parte. Então, a pessoa já passou aquele momento de fazer, do começo, de produzir. Então, o cara vai. Chegou no momento e falou: vou fazer o quê? Vou realizar É o sonho de meu 18 anos. sonho. É isso. É. Se eu comprar o GTI, eu passava na porta, via os quatro, os farolzinhos lá, falar assim: um dia eu vou ter um desse ainda. Hã? É o que aconteceu comigo. Eu sempre quis ter um GTI. Eu sempre quis ter um GTI. Era o meu sonho. Eu queria ter um GTI. Eu sempre que. Aí o primeiro GTI que eu comprei, eu trouxe sem ver o carro, de Petrópolis, Rio de Janeiro. Vi anunciado. Se o carro tiver mais ou menos, pelo preço que eu estava pagando, foi antes da pandemia. Eu vou ver para poder fazer o carro, os detalhes, tudo. Quando chegou o carro aqui, o carro, como eu não vi, o carro era muito abaixo do que eu Do que imaginei. a foto te enganou. Não, aí eu peguei e falei, putz, aí comecei a ver quanto que era para fazer, né? Para fazer interna é 7, 8 mil reais. Para fazer funilaria é tanto. Isso tô falando, né? A mecânica ainda tem o Ale Que faz aqui pra ó, do você. Sudes que faz para mim, então aí eu comecei a olhar, comecei a ver tanto detalhe, né? Falei assim, não, eu não vou encarar isso não. Aí eu vendi, acabei vendendo o carro e parei com essa ideia de carro, né? Eu falei, por enquanto eu vou dar um time. E aonde eu comecei novamente com o carro? Nas rifas. Você é outra coisa aí pra É, falar pra galera, compartilhar a galera. Eu nunca vi um cara tão sortudo igual esse não, cara. não é só sorte. É sorte também, né? Investimento. É investimento, mas é muito risco. O que que eu fiz? Eu ganhei uma vez de uma rifa de um. Esse foi antes da pandemia também. Foi onde eu conheci o Ale. Uma Caravan 79 com. Ela era uma Caravan de arrancada, mas muito bonita, bem, Bem bem feito. feita. E só que né, essa rifa que eu ganhei, eu não curto, não é o tipo de carro que eu curto, né? Aí ganhei e tal, e o Ale ficou mexendo no carro comigo. Era tanto BO, meu, ficava mais no Alessandro, eu nunca vi o carro em Do que casa. andava. É. Aí quando o carro ficou pronto, o Ale falou: agora você pode andar, pode pegar, pode passear, fazer o que você quiser. Aí fui comemorar o carro, saiu a esposa, mais um casal de amigos. Fomos no Barreirense, ali na Augusto Luiz, comer um bacalhau. E eu curtindo o carro, né? A mulher e a esposa dele no carro da minha esposa atrás, e eu com meu amigo lá na cara. E eu pisando, né? Seis boca, aquele ronco, querendo sentir, né? A mecânica.
Na volta, meu amigo, eu vi que o carro tava estranho. O carro quebrou a barra de direção Caramba. na rosca. O Ali nem enxergou o trinco, nada. Foi Deus, que eu tava devagar, tinha um radar próximo e não tinha nenhum carro do lado. Jogou com tudo. E, e o susto que dá, né? Então, imagine se eu tivesse pisando como eu fui na ida. Aí eu falei, não quero mais esse carro, não. Aí vendi o carro para um amigo, que é de uma empresa que eu represento. Pô, do nada ele me ligou, pô, e aquela tua cara, Batal? Eu falei, é tua. Mas quanto você me faz? Eu falei tanto, eu falei, não faz mais isso. Eu falei, pode levar, me dá todo equipamento e produto, pode levar. Aí na mesma hora eu mandei o guincho. Fez aquele Eu não brick daquele esperei nem jeito, nada, né? pô, já tava pra ele não arrepender, porque eu sabia que a mulher dele ia Pra brigar ele, com ele. pra ele não pensar duas vezes, É, né? aí, eu falei, ó, já tá chegando aí, ó. Chega hoje por volta de meia-noite, tá aí, chegando pra você. Mandei embora o carro e fiquei um tempo eu nunca fui de jogar rifa, essas coisas, né? Porque eu tenho um tempo sem carro, sem nada de antigos. O que eu tinha, que eu gosto, é galo. Da mesma forma que eu tinha paixão pelos GTIs, Tinha pelas eu motos. tinha, né, sete galo. Para mim Só a sete era galo. sete galo. Para mim eu tenho uma hoje que é um espetáculo. Eu comprei, é um grande amigo meu que é um dos maiores especialistas em galo no Brasil, é o Neymar. É o Neymar das Galo, né, que eu brinco com ele, né? E ele me vendeu a dele, que ele fez com, sabe, Detalhe. no cotonete, sabe? O cara ele fez, eu falo que é um presente essa moto que ele me fez. E aí o que que aconteceu? Eu peguei essa moto, eu fiquei com a moto, com a Hollywood, curti um pouquinho e tal. Aí o Dadá, não sei se você sabe quem é o mecânico Dadá, Da antigo moto. aqui das motos, né? Sim, Acho que claro. para mim é um dos únicos que. Dalberto. Os, Abraço, Dadá. é um dos únicos que manja das antigas, porque ele era da época da Galo, né? O velho, eu usou ele, falou, ó, Tem, velhinho. tem, Eu falei, velhinho, você não vai dar problema, você cuida da saúde, porque se você for embora, ferrou. Eu não tenho mais quem mexer aqui. Aí o Dadá pegou, foi um amigo que virou um amigo meu, o Marcelo da MM Vidros, não sei se você conhece ele. Sim. E aí ele viu essa moto lá, que ele tem RD, ele gosta de RD. Viu essa moto lá no Dadá, chegou e falou, Dadá, ele não vende não? Aí o Dadá, não sei, mano. Aí o Dadá me ligou, ó, tem um doido aqui querendo comprar tua moto. Que a gente ficava zoando um com o outro. Aí eu falei brincando, se ele pagar na época 70 mil, né, e já era o valor, hoje Não. uma Galo top, hoje é mais de 100 pau. Aí eu falei pra ele, se ele pagar os 70 mil, eu vendo, Dadá. Aí o homem não chegou na hora. Bom, até que o Pix nos Ô, meu, separe. até que o que eu falei antes aqui, até que o Pix separe. Meu, quando ele chegou lá, pensei que ele tava brincando. Eu falei, nossa, minha Hollywood vai embora. Eu falei, caramba, né? E eu gostava da moto também. Aí eu senti, né, na hora que ele levou pra ir embora e tal. Eu falei, putz, perdi a Galo. Até que eu comprei desse meu amigo. Eu tô atrás de uma Galo, tava atrás de uma Galo um tempão. Fui uma vez para Minas com esse meu amigo, aluguei uma carretinha em São Paulo, coloquei, fomos ver uma Neon, uma 750 Neon, para comprar para trazer. A mulher falou de uma coisa, mandou o vídeo, chegou lá, Não era era nada outra, daquilo. voltei com a carretinha vazia. Aí ele viu que eu tava querendo tanto, ele me vendeu essa dele. E aí fiquei com a Galo, vendi a Galo também. Aí fiquei com o dinheiro da Galo ali, né? Peguei a grana. Aí eu comecei a brincar, assim, comprar uns numerozinhos de rifa de carros antigos, né? Tem algumas rifas que eu participo, né? Que é a Sport, a Old Sport, a garagem Tristep, né? Então a Sport Old Garage, eles fazem muito carros old, né? Muitos carros antigos. Aí eu comecei a brincar nas rifas. Aí uma dessas eu ganhei uma Saveiro Sunset. Aí eu falei, puta, eu lembro eu comemorando, cara, de uma forma, né? A minha filha fala até hoje, nossa, pai, você comemorou, foi meu primeiro carro que eu ganhei. Aí eu pensei comigo, com esse dinheiro da Sunset, valia o quê? 50, 60 mil na época, uma Sunset. Eu vou jogar o valor dela. Se não der nada, Caramba, se cara. não der nada, tô empatado. Eu vendo o carro, recupero o dinheiro, acabou. Meu, comecei a jogar e comecei a ganhar. Então, mas você Aí, joga pesado, então. em torno de 10 a 20% do total da rifa e só rifa de 1.000 números. Não jogo rifa de centavos. Rifa de centavos é mais fácil você ganhar na Mega Sena.
Tá? Então, são milhões de números. Então, tem 1 milhão de números. É número que é muito difícil, é raro você ganhar. É coisa assim, pô, é como se você estivesse ganhando realmente num jogo de loteria federal, Mega Sena, de mil A números. chance é muito De pequena. mil números, se você compra um número, é você contra 999. A chance, eu cansei de ver gente ganhar com um número. Um amigo meu ganhou com um número. Ele foi comigo buscar 2 carros que eu ganhei, ele não acreditava, ele viu eu ganhar. Aí tava fazendo um Voyage Sport que ele sempre quis. Eu ganhei esse Voyage Sport uma vez e revendi novamente pra pessoa que faz a rifa. E ele ainda falou: Miro, segura o carro pra mim, Miro. Segura o carro pra mim. É o sonho da minha vida é ter um Voyage Sport. Eu falei: Alemão, se eu ganhar. Agora não dá porque eu preciso fazer caixa. Mas se eu ganhar mais uma vez, eu seguro ele pra você. Espero você, sabe, juntar. Juntar a Você grana. vai me pagando do jeito que você quiser, a gente se vira. Mas dessa vez não dá. Ele comprou um e ganhou, cara. Olha aí. Ele chorava na hora que ele. Mas aí também a energia do cara que ele pôs, né, cara? Mas ele chorava. Isso é- Quando o Marco lá da Sport hoje ligou pra ele, ele falou: Não acredito, cara. Não acredito. Ele chorava. Você vê o vídeo dele, ele é emocionado. Na hora que você quer o Pix ou o dinheiro, ele. Eu quero. Você quer o Pix ou o carro, né? Eu quero o carro, mano. Eu quero o carro. Meu, o cara chorava. Da Até hora. me arrepio, cara, de E, lembrar de e o ver isso. dia, e o dia que eu conheci você, que foi lá na Expo Car, não te conhecia ainda, você tava com o icônico, O do o, Canarinho o é o GTI mais GTI, famoso o do Brasil. GTI Amarelo Sangue, que foi É, feito lá o pelo JC. JC Garage, que ele foi numa rifa e você comprou o carro do ganhador da rifa, é isso? Eu joguei como era rifa de centavos. É. Mesmo assim, eu não acredito muito que rifa de centavos. Por isso que eu te falo, joguei pesado. E não ganhei a rifa dele. Quem ganhou esse carro, o JC falou pra mim, é um cara que ganhou comprando tipo R$ 5, R$ 10, né? Comprou uma fraçãozinha pequena, não conhecia o JC. Era do interior lá do Paraná, que ele é do Apareceu pra ele Paraná. no WhatsApp lá, Apareceu a falou, vou propaganda, mandar dezão lá nisso aí. comprou, ganhou, não conhecia o JC, não sabia que era um GTI. O cara não sabia que era um GTI. Olha Olha, pra só, você ver. pra você ter ideia. O cara era da roça mesmo. E o JC ficou até chateado na época, pelo que ele falou, porque ele queria que quem ganhasse um seguidor. É um Se cara, soubesse a história do carro. que é um cara que acompanhou, como eu. Aí eu fui pra cima pra tentar comprar o carro do cara. Se for falar que o Mas carro chegou a entregar o carro pro cara? chegou, tem vídeo, tem tudo entregando e tal. Aí o cara, quando eu fui pra comprar, foram falar que o GTI valia 200 mil, o GTI do JC. Só que é um carro restaurado, tem uma história. O carro hoje pode ser uns 150 mil, 170 mil o carro dele, pode ser. Até mesmo pela história, de lá para cá, de quanto subiu o GTI, que o GTI realmente, de um ano e meio para cá, o GTI dobrou de Explodiu. valor. Então, e o cara tava assim numa loucura que o carro valia tanto. Aí eu fui para comprar o carro, não, eu quero tanto, cara. Eu falei, meu, não dá para pagar. Aí ele ficou com esse carro, meu amigo, para vender lá uns 5 meses. Aí eu vi anunciado o carro. Alguém me mandou anunciado. Chegou e apareceu lá o carro No anunciado. marketplace. Alguém falou, Hã? Miro, ó, esse GTI e tal, não é do JC? Aí eu mandei pro JC. JC é o teu? Ele falou, é. Falei assim, ó, eu vou comprar. Aí liguei como eu tinha contado o cara, liguei pro cara, pô, você sabia que eu tava querendo um carro? E na época eu mandei um valor maior pro cara ainda. Olha, E o cara não quis vender. E o cara tava vendendo uma loja para pagar a comissão ainda no valor mais baixo. menor. Aí eu falei, cara, você sabia? Eu te ofereci até mais. Aí deu uma choradinha e tal. Você sabe que eu quero o carro. Aí ele me fez mesmo, pagou, mandei a grana. Ele já fez o ATPV. Aí deixou lá na cidade, lá, fui buscar o carro. Fui Onde que tava até. o carro? Meu? O carro tava em Dois Vizinhos. Vixe, Maria. Meu, é longe, hein? Paraná? Divisa já com a Argentina, Paraguai, é muito longe. Cara. Eu demorei umas 12 horas para chegar. E por que você queria tanto carro? É a história. Por causa da A história do história do carro. carro. Eu acompanhei desde o começo. Ele, Cara. ele, ele fazendo o carro do zero. Ele é muito bom de conteúdo, JC. Depois virou meu amigo, né?
Então ele é muito. O JC ele tem assim ele tem um poder de contagiante ali, né? O De jeito ter- que ele do faz. jeito que ele faz, do jeito que ele fala, tal. Então é o cara E que tá mostrando a realidade, né? Ele não fala, eu assisto alguns vídeos dele lá, ele tá mostrando a realidade do que é. Não é um mar de rosas, não, nem tudo dá certo, né, cara? mas a história o que mais me comoveu, né? Foi aí eu liguei pro JC, JC, comprei o carro do rapaz da rifa. Você pode me fazer uma gentileza de pegar para mim, de ver se está tudo certo, que eu vou pelo menos até Curitiba com ele, para depois mandar de guincho para São Paulo, né? Aí ele, com todo o prazer do mundo, foi, pegou o carro, tudo, e para ele, cara, esse carro é um filho. Foi o primeiro, né? Foi o que fez a história dele. Hoje ele tem 1.200.000 seguidores, então ele começou a fazer esse carro e não tinha 100 mil seguidores. Então foi onde Onde ele apareceu pra internet, né? O Canarinho é onde ele vive hoje. Ele sobrevive hoje muito pelos patrocínios, né? Tudo começou com esse GTI. É um filho. Cara, eu lembro como se fosse hoje, quando eu fui pegar esse carro lá na cidade dele, e eu saí com o carro, tava ele, a mulher e o filho, cara, eles olhando assim, com cara assim emocionado, Prazer, gratidão. não, É o que você falou, o que o carro mas representou, né? chorando, sabendo que o carro, sabe, Então que... agora eu já entendi o rolo. Ah, Porque a galera que tá assistindo a gente, vamos falar. Esse carro voltou pra ele. voltou, aí depois ele soube que eu ia vender o carro em Água de Lindóia, aí eu falei, ó, você está vendendo? Então eu vou lá pra gente negociar. E ele tá com o carro. Aí ele Agora ele não foi, vai vender mais, Aí acho. ele foi, não, ele falou pra mim que vai ficar pro filho dele. Esse carro não sai mais da vida dele, é um filho pra ele. É isso. Aí ele foi pra Então Água tá de explicado. Lindóia. Agora eu entendi Aí tudo. ele foi pra Água de Lindóia, ele viu o carro lá, aí ele pegou os seguidores dele. Eu tava querendo lá em cima no preço. Aí ele chegou e falou assim: Galera, chega no Miro aí e manda Amolece o coração dele. amolece o coração dele. Pede pro Miro fazer preço. E aí você pegou o bola, que foi ele que Eu fez peguei também. também do que ele foi. Hoje eu tô lá. O bola chama Morango do Amor. O Brick rolou em torno disso aí. Pegou o morango Hoje do tá amor. comigo. Aí acabou que o ganhador da rifa do bola, acho que acabou não querendo mais ficar com o carro, e aí eu acabei pegando também. Meu, só sei de uma coisa. Deu uma repercussão na minha internet, cara. O que eu recebi de gente. Faz preço pro JC. Ele merece ficar com o carro. 1.200.000, pelo menos. Eu recebi. Pelo menos Eu 10%. ganhei em horas ali 1.500 seguidores, você entendeu? Caramba, Então foi um cara. negócio ali que eu já tô quase 5 mil seguidores por causa dele e do Bonardi da Toca do Opala, que eu ganhei. Nós já vamos falar do Opala já já. Que eu ganhei um carro dele também. Nós já vamos falar do Opala já já, da Toca do Opala. Aí eu peguei e acabei dando, ficando com o Morango do Amor, ele ficou foi lá em Águas de Lindóia e ele foi embora com um carro, você acredita? Legal. O Ale ficou na oficina do Ale esse carro também um tempão. O Ale acabou de refinar o carro, que foi o primeiro carro do JC, lá na cidade ele não tem tantos recursos, né? Então, o Ale acabou de. Eu praticamente. Sabe quando eu usei o carro? O dia que eu te conheci. Foi a única vez que Você usou o eu carro. usei o carro e fui uma vez com ele ali em Bueno de Andrade Comer uma coxinha. para ver um GTS com um amigo meu para comprar um GTS na época, que é um pouco mais para frente ali de Bueno ali. Parei em Bueno lá para comer uma coxinha. Foi a única vez que eu andei com o carro. E o Ale, né? Se você não ficar na cola dele, Não anda. aí não anda. Aí como era um carro que tava lá, eu acho que ele gostava de ver o Canarinho. Canarinho, e ele virou agora, ficou assim com o JC, os dois. Fala quase todo dia com o JC. Olha que O legal. JC passa dúvidas, coisas. Hoje ele chama o Ale pra. Ô, Miro, e o que eu falo pra todo mundo legal desse meio automotivo em São si, os amigos, amizade. cara, Puta, isso é tanta gente sensacional. bacana que É o que eu venho falo, conhecendo. eu venho falando com a galera aí, as conexões que a gente faz, né, cara?
seja da funilaria e pintura, na mecânica, na elétrica. E aí você Os começa a. próprios colecionadores que você faz Cara, é amizade, legal sabe? demais, cara. Eu fiz bons amigos mesmo, assim, pessoas queridas hoje que eu conheci nesse mundo de antigos, Legal né? Que demais. eu conheci, poxa, eu acabei de fazer uma amizade muito bacana com um empresário agora em Matão, ele está comprando uma coleção. Cheguei a vender um carro para ele agora recente, mas acabou não dando certo por alguns motivos. Mas vou ajudar ele a fazer uma Uma coleção que ele coleção. quer. É uma pessoa extraordinária, muito bacana. Tem um amigo meu lá de Balneário Camboriú, um construtor lá, também um cara, puta, de um coração enorme. Ele chegou, esse também gosta de rifa, né? Aí, Miro, você vai vir para Camboriú mesmo? Que é de umas empresas que eu represento, é de lá. Eu vou. Então é o seguinte, ó, a minha mulher também, eu parei, né? Para quem não sabe, eu dei um time Nas nas rifas. rifas. É? Quando eu jogo, às vezes é um carro que eu vendo para os rifeiros, eles me dão alguma coisinha em número, aí eu acabo pegando, jogando assim. Mas mesmo apostar do jeito que eu apostava, eu parei, dei um time. Aí esse meu amigo falou, ó, minha mulher e tal, eu nem falei nada de rifa, né? E a minha mulher também com o pé atrás, né? Fomos ao jantar e tal. Nossa, quando ele chegou lá falando pra minha mulher, pô, gosto pra caramba do Miro, um cara assim, legal, eu queria tanto te conhecer. Meu, vamos andar de iate aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Fica aqui, puta, e virou amigo. A gente se fala praticamente toda semana. E aí, e o Então, carro tem esse poder, né, Miro? tem, Tudo tem, ligado a tem. essas amizades, essas conexões, tudo através do Você carro, sabe né, quem me cara? falou isso agora recente? Quem fez uma matéria do meu Maverick foi o Badolato. O Badolato você conhece, né? Claro. Quem não E conhece, né? tem o, O Júlio, Alexandre. tem o Juliano da Garagem 521 que ele hoje cuida dos meus carros. Então ele faz o polimento, me ajuda, sabe? A deixar o carro refinado, bacana. E ele é muito amigo do Badolato e o Maverick ficou lá um tempo lá com o Juliano lá para Não trato. vitrificar, para dar um trato. E o Badolato foi lá fazer uma matéria e eu fui conversar sobre isso com o Badolato, né? Pô, os carros, tá? Ele falou, Miro, o que mais bacana, o carro até hoje nunca me deu dinheiro. Porque você sabe que ele tem Três três galpões. galpões de Dodges, de vários outros carros, Ah, né? Ícones. e eu acho que no mundo não tem um conhecedor de Dodge igual Foi ele. igual a ele. E é uma pessoa muito bacana, humilde, sabe? Me Acessível. fez uma matéria com o meu carro comigo com todo o carinho, você entendeu? Me apresentou ali até o Maverick, ele me ensinou como é que pega todo o chassi, saber todo o Os histórico do detalhes. carro. Ó, Miro, eu olhei aqui e tal, tem até no YouTube, né? No YouTube. YouTube dele, quem quiser ver lá vai achar. E o Badolato, ele falou para mim, Miro, o que isso me abriu, sabe o que foi? Foi portas, conexões, aquilo que você falou que é um mundo que me abriu de tão diferente, tão bacana, que isso foi muito interessante de tantas pessoas que eu venho conhecendo, tantas pessoas As conexões que ele vem fazendo. com empresas, sabe? Então, eu vejo que isso novos amigos, então é interessante. O Badolato eu vejo da internet, sigo ele também, já conhecia a história dele, porque ele tem uma ligação com São Carlos, porque a esposa dele era daqui, né? Então, assim, a gente ouve bastante falar dele, mas assim, ele é um ponto fora da curva também, né? A coleção dele, É uma das maiores do Brasil, né? se não for a maior, né? Uma, Se não é, for a maior. é um dos maiores colecionadores do Brasil. Com certeza. E é uma pessoa muito bacana mesmo, pelo pouco que eu conheci ali, uma humildade que não tem igual. Legal demais. Vai fazer uma conexão pra gente trazer ele aqui. Badolato, ó, queremos ser aqui no podcast na Tem, oficina, contar um pouco dessas histórias suas aí também aqui pra gente. ele fala que sempre está em São Carlos, ele sempre vem em São Então, Carlos, que a ele esposa é vem, daqui, a né? Ele esposa fica dele é meio daqui. aqui, meio em São Paulo, meio ele me convidou para ir junto com o Bonardi, né, da Toca do Tô falando. Opala, ir lá conhecer. O Bonardi quer fazer tipo de uma galera para ir lá conhecer os carros do Badulato com o pastor da Uai. Eles estão tentando fechar uma agenda, né? O Carlos Cunha, e eu acho que vão mais alguns influenciadores aí. Legal. E aí quem tá organizando isso aí é o Bonardi.
Legal, cara. Aí eu falei assim, ó, me convida. Coloca eu nessa lista aí. Aí o Valdolato, "Não, se eles não te convidar, você é meu convidado." Eu falei, então tô dentro. Então vai, já que você falou de Opala, esses dias atrás teve uma comemoração e eu vi na internet o Opala descendo, conta do Opala aí da toca do Opala. Foi muito legal. Ganhou a rifa do Opala. Ganhei a rifa do Opala. O primeiro aí que ele fez aí, um dos primeiros casos que ele fez de 1.000 números. Aí peguei, fui, joguei também, né? Conforme eu jogo. Agressivo. Né? Aí veio o Opala. Aí eu falei pra ele, ó, mas você vem me entregar que eu vou fazer uma festa pra receber seu Opala. Aí veio gente de São Paulo, Campinas, do interior aqui, sabe? Cara, veio. Não, tinha uma galera. Tinha lá, uma eu galera. vi. Eu fiz um encontro dentro no Sabará de antigos, né? Legal. Contratei para fazer churrasco, as comidas, né? Chopp. Fez um evento. Cara, mas foi muito legal. Mas foi muito Eu bacana. acompanhei Mas pela foi internet. muito bacana. Aí o Bonardi fez uma matéria comigo, bem legal. Falou das rifas, né? Que eu já ganhei mais de 100 carros em rifa. Fez aquela resenha, né? Aí depois que todo mundo já tinha tomado um monte e tal, tava o Sussu comigo. O Sussu é um parceiraço. Sussu é parceiro e não quis Ele não vir quis aqui, vir. viu? Ele fugiu. Ele fugiu. Não sei o que eu vou falar lá. Eu liguei pra ele e É, falei, vamos comigo. é o cara da resenha e tá com vergonha de vir aqui. Não, ele é um dos grandes amigos que veio também por causa de carro, né? Que eu tenho aqui em São Carlos, que é uma pessoa que não tem como. Ele sempre tá bem, ele sempre tá curtindo, fazendo uma resenha. Aí a vida dele é o carro, né, meu? O Sussu sempre Ele teve sempre ligado, gostou, né? Porque Nasceu ele na oficina, né, meu? Ele nasceu na oficina, né? Abraço, Sussu. Você não veio dessa vez, mas você tá convidado e tá intimado a vir aqui nesse podcast, hein? Mas ele fugiu, viu? Ele fugiu. Eu tô ligado, eu tô ligado. Eu tô ligado. Aí o Sussu junto lá, ele que me ajudou a organizar também o dia da festa, Top né? demais. Me ajudou a pegar os carros, porque eu divido o galpão com ele, né? Ele tem um Pra galpão, guardar, né? ele tem um galpão lá, ele viu minha dificuldade de guardar os carros, aí fez uma condição legal pra mim, a gente Guarda os divide. carros lá. Ele tem os carros deles lá e como ele tem um espaço sobrando, a gente divide. E é uma pessoa maravilhosa que foi um presente que eu ganhei aqui em São Carlos ter conhecido. Um amigo irmão. E ele gosta de farra. O Sussu pra uma bagunça não é com ele. É com ele mesmo. Aí dali todo mundo tomando e tal. Aí saiu, só sei que no final da festa, aí fizemos aquela auê todo, né? Teve os caras me recebendo, me pegando no colo. Foi aquela coisa gostosa. Só tinha colecionador, rifeiro, vendedor de antigo, veio gente de todo canto. Legal Tava demais, uma turma bem gostosa. E aí no final da festa ali e tal, o Ale tava fazendo 2 GTI meu. O amarelo, que ele ia me entregar, e um vermelho que eu tinha, que eu já vendi. O amarelo que é do JC. E ele ficou lá, ele não foi pra festa, porque eu tava esperando ele me trazer os carros. Ele ia chegar, ele e o Dudu, com os carros. Com os carros. E o Ale, do jeito que você sabe, né? Cadê o Ale? Cadê o Ale? E nada. Aí saímos todo mundo da festa. E foi lá na oficina Foi dele. lá, aí o Bonardi teve um momento apeseiro. Aí o Bonardi foi com o turbão do JC Garage, o Morango do Amor. Nossa, imagina, o Sussu com o Camaro dele, o Bonardi com acelerando o GTI, né, do JC, que era do JC, e os caras, what? O Sussu, meu, parecia Velozes e Furiosos na atitude. Aí chegamos lá no Ale, começamos a fazer aquela resenha no Ale, aí começou a gravar conteúdo. E o Bonardi até hoje, vê o Ale, né? Começa. Ô, Pitoco! Apelidou o Ale de Pitoco. Eu vi os vídeos, cara. Nossa, meu, mas ele até. Na hora que ele vê o Ale tava comigo agora. A gente foi ver um carro junto 11 ontem. Né? E aí fomos lá pra acho que é Jaboticabal, pra lá, nem lembro o nome da cidade. Eu vi os vídeos do Ale, não vi nem no seu perfil, vi no É, Ale. eu não postei nada. Faz uns dias que eu não venho pôr. Eu não sou influencer, tá? Só pra saber. Todo mundo fala, você quer ser influencer e tal. Até hoje eu não sei colocar o vídeo no Rio, juro pra você. Eu sei colocar só no Story, no Rio eu não sei. Eu sei que um monte de amigo que tem um monte de seguidor que me ensinou. Aí o Ale, chegamos lá num lugar de vistoria que tinha uns carros em cima, eu vi isso aí. Em Foi cima. o que eu vi. E eu não fiz nenhum conteúdo disso. E adivinha quem me liga na hora, né? O Bonardi.
Ô, Miro, tal. Eu liguei e falei, olha o que eu tenho aqui. Na hora que eu... E olha quem tá comigo. Ô, Pitoco! E aí você vê, cara, é legal pra demais, cara. Aí você acaba, virou um amigo Bonardi também, o Diegão, né, que é o parceirão dele. Então ficou, são pessoas que hoje faz parte de Da- amizade também. e da tua história também, né, E amigo? o que foi bacana também dele, olha que engraçado, ele veio, fez ação de 1000 números, aí eu apresentei para ele um carro que acabou virando um amigo meu aqui, que é polícia na cidade, que ele comprou o carro da mãe de um delegado. Era o delegado que era da mãe do delegado intacto. Um Opala Lindo. lindo, assim, intacto, perfeito. Aí eu falei, Bonardi, vamos lá ver esse carro que ele tá vendendo, ele quer vender e tal. Bonardi foi, olhou o carro e se encantou com o carro e com a história do carro. Tinha documento, nota fiscal, tudo. No mesmo dia. Comprou o carro. Não, comprou o carro e já fez ação no mesmo dia de 1000 números do carro. E adivinha que eu que levei o carro ainda para fazer as fotos. Ai, que Depois, legal, pro ganhador da rifa, eu levei veio uma cegonha buscar, levei na Augusto Luiz o carro. top Aí, demais, cara. aí fui conhecer a Toca do Opala também. Fui lá na cidade dele, conheci toda a estrutura dele, Top. o que ele vem fazendo, né? A história dele com os Opalas. Então virou um amigo aí, sem querer, tinha uma caravan lá, série especial nesse lugar. Falei assim: olha o que tem aqui, Bonardi. E o cara grita no fundo: esse é o único que o cara vende. Lá deve ter comprado esse Opala também. Mas Caramba, novo, cara. 30 e poucos mil quilômetros tinha, cara. Legal Aí eu demais. falei: nossa, não acredito, zero, 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 zero. Aí já deve ter comprado o carro. Ele falou: Mira, eu vou comprar. Ô, Miro, você vê quantas histórias tem de carro, quanto envolve. É, A gente passou aqui já 1 hora, já passou tudo já isso. que o Caramba. podcast chegou ao fim e garanto para você que ainda teria muito mais resenha para a gente ficar aqui falando. Porque Obrigado aí assim, pelo convite, tá? para quem gosta e para quem assiste a gente, a resenha é sobre carro. Então assim, já fica aqui aberto. Eu vou querer você de novo aqui Vamos marcar num um dia. próximo episódio. Vamos tentar trazer o Sussu junto para Assunto não vem. dar Não, risada. será? Vem, Vamos vem. fazer ele tomar uma Fazer antes. ele tomar uma antes, ele vem. Vamos destravar a língua dele. Mas assim, cara, agradecer você, né, de ter aceito esse nosso convite Não, para aqui mim você é e, um amigo também que eu ganhei trocar, aqui, trocar como tem ideia com a vários, né, em São gente. Carlos. E é uma satisfação enorme ter vindo, ter participado. É meu primeiro, né, podcast aí. É isso aí, cara. Não É, imaginava nunca é, fazer isso, que eu sou meio vergonhoso, pô, travo um pouco, nada. mas é um prazer imenso aí ter Desenrolou vindo. bem pra caramba aí. E também aproveitar, agradecer, você tá inaugurando uma parceria nossa aí com o pessoal da Germax, que é fornecedor, né, de tintas, vernizes, todos os insumos para a galera do ramo de funilaria e pintura. Então é o primeiro episódio que a Germax está apoiando a gente aí. Que bacana. Agradecer a galera da Germax. Vamos deixar o link do WhatsApp aqui, lá do Sam, vendedor da Germax. Se é do ramo de funilaria e pintura, chama o Sam. Ele vai te dar um atendimento nota 10 e vai te atender em 3M, Seekins, Vanda, tudo que a gente usa lá na R100. Chama o Sam e você vai comprar com qualidade, agilidade e o melhor preço do Brasil. Miro, obrigado. Tá convidado Valeu. para um próximo aí, Eu que agradeço aí. porque assim, você sempre vai Eu tô- trazer história Mas eu nova tô no aqui. começo ainda, é muito E recente, você entendeu? você sempre vai trazer história nova, porque garanto para você que saindo daqui vai aparecer um carro novo para você comprar, uma nova história, você vai Você viu já vender. o comprador lá que Viu? eu trazei um pouquinho, porque eu tava já finalizando a venda Do GSI. do GSI conversível. E aí você vê, então sempre É. você vai ser um cara que vai ter história nova. Obrigado, Obrigado valeu a vocês galera. aí, obrigado a todos os teus seguidores Nossos aí. seguidores, já clica aqui embaixo, nós vamos deixar o arroba do Miro, você acompanhar lá o que ele tem de estoque, o que ele tá Miro vendendo, Relíquias. os bricks que ele tá fazendo, Miro Relíquias, já vamos deixar aqui embaixo. Já clica aqui também e vem ver tudo que rolou nesse episódio com o Miro Relíquias, que foi sensacional. Valeu, galera! Obrigado.